Fala galera, mais um aqui ó. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente aí. Um vídeo um pouco mais conceitual aí, fugir um pouco da matemática aí. E peguei esse livro aqui ó, do Collins, Projetos Mecânicos de Elementos de Máquinas. Estava dando uma lida hoje. Achei interessante aqui. O que é o ponto de partida para dimensionar eixos para a fabricação de elementos de máquinas, né? Que é projetar uma máquina que possivelmente terá eixos, né? E então esses critérios é para nortear e deixar bem definido os principais critérios e fazer o projeto com segurança e efetividade. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar lendo aqui, ó. Utilizações e características dos eixos. Em praticamente todas as máquinas observa-se a transmissão de potência ou movimento de uma fonte de entrada para uma região de saída. A fonte de entrada é normalmente motor elétrico ou combustão. Tipicamente fornece potência na forma de um torque motriz, rotação ao eixo de entrada da máquina em questão, através de algum acoplamento. Um eixo comumente é um elemento cilíndrico relativamente longo, suportado por mancais, carregado em torção transversalmente ou axialmente, enquanto a máquina opera. Bom, não tem muito segredo até aqui, né? Então, vou rabiscar outra folha aqui, ó. Então, aqui, ó, que normalmente foi dito aqui, temos um motor que tem um eixo de saída, né? Vamos supor aqui o motor acoplado ao eixo do motor, temos o nosso eixo. Por exemplo, vamos supor que o eixo está dessa forma aqui, ó. Temos o motor, um exemplo, motor. O eixo de saída do motor e logo um pinhão, certo? Do pinhão tem a coroa, ou a engrenagem menor, ou a maior, a engrenagem movida e a motora, enfim. Aqui temos a motora e a movida. Então, esse primeiro pinhão tem uma RPM X. Aí tem a movida, tem um RPM Y, sendo que aqui temos um eixo, obviamente, e vamos supor uma saída de rotação, e aqui um mancal. E aqui, que seja qualquer coisa que vai ser usada nesse eixo, não importa. Vou deixar uma ponteira aqui para, sei lá, com uma rosca para vir com um mandril, enfim, não sei. Aqui depende da aplicação em questão. Mas o que a gente vai tratar aqui nesse momento aqui? Aqui tem um mancal, né? Então aqui está fixo, aterrado, né? Estrutura, carcaça, solo, enfim. O mancal sustenta o eixo. Aqui tem outro mancal, por exemplo.
Então esse eixo está sendo sustentado por 2 mancais. E aqui é a saída da transmissão de potência. Então o motor fornece energia elétrica para fazer o caminho da energia aqui. Fornece energia. Acoplado ao eixo do motor temos o pinhão no mesmo RPM. Daqui passa para a engrenagem maior, ou seja, foi reduzido o RPM, só que o torque foi aumentado. Foi transmitido para esse segundo pro eixo. O eixo está sendo sustentado por mancais. E essa rotação reduzida será transmitida para a saída. Suponhamos que RPM motor seja 2000 e a relação for de 3:1, por exemplo, ou seja, digamos que o diâmetro primitivo desse pinhão é de 50 milímetros. Dessa engrenagem vai ser 150 milímetros. 3:1, para 3, né? Dá para entender. O RPM será divisível por 3. Aproximadamente 600 e pouco. 2000 dividido por 3. Aqui 666. Essa engrenagem movida, que transfere essa rotação para a saída. Então, do mesmo jeito que a RPM foi reduzido, o torque vai ser aumentado em 3 vezes. Um exemplo, vamos supor que o torque que chega aqui é de 200 Nm, um exemplo, um chute aleatório. O torque que vai chegar aqui, ó, vai ser de 600. Certo? E esse torque será transmitido para a saída. Então aqui teremos o RPM de 666, um torque de 600 Nm vezes metro. Bom, esse é o conceito de transmissão de potência, bem simples, explicado por um eixo com engrenagem, motor, enfim, o básico. Até aqui sem segredo. Continuando. As cargas operacionais de um eixo são produzidas por elementos montados acoplados ao eixo, tais como engrenagens, polias, correias, roda dentada, corrente, volante, ou pelos mancais montados no eixo que suportam outras submontagens operacionais da máquina. Alguns exemplos esquemáticos de configurações típicas mostrados. Tá. Continuando. A maioria dos eixos de transmissão de potência é composta por eixos cilíndricos sólidos ou vazados, que frequentemente são escalonados com reduções de seção em aplicações especiais. Os eixos podem ser quadrados, retangulares ou apresentar alguma outra forma de seção transversal. Normalmente o eixo gira e é suportado por mancais presos em uma estrutura fixa à carcaça da máquina. No entanto, algumas vezes o eixo é fixado à carcaça, de um modo que os mancais de engrenagem, polia e roda intermediária podem ser montados sobre ele. Os eixos engastados, rígidos e curtos, como aqueles utilizados para suportar as rodas não motrizes de um automóvel, são usualmente chamados de manga de eixo. Beleza, então se o eixo é engastado, rígido e curto, e são usados para suportar rodas não motrizes de um automóvel, são usualmente chamados manga de eixo. Ou seja, é um eixo que ele não é o eixo motor. Então ele aqui, segundo o livro, ele diz que está engastado, rígido e geralmente são curtos. Então você pega, por exemplo, o automóvel, né? Você tem a roda, o eixo movido do automóvel, né? Que seria o de trás. Tem o diferencial, que faz a transmissão para a roda.
Aqui na frente, você tem a manga de eixo, que é esse eixo aqui. Falando de uma forma assim, bem simples, né? Agora, sem muita... Só para entender. Então, você percebe que aonde precisa ser motor, você tem uma complexidade um pouco maior de elementos e componentes, sendo que daqui é ramificado para posteriormente ser apenas um eixo movido, que não precisa, como ele não precisa transmitir torque, nem redução, nem ele está no final do caminho, vamos dizer, ele está no final ele é uma saída. Então, desse eixo não vai ser mais nem amplificado nem diminuído o torque nem velocidade. Então, a sua concepção de dimensionamento é muito mais simples, né? Mas isso, no caso, geralmente se aplica a eixo engastado rígido e curto. Continuando. Uma vez que a transmissão de potência através de eixos é uma necessidade primordial em todos os tipos de máquinas e equipamentos mecânicos, o seu projeto ou a sua seleção deve ser tarefa do projeto mais frequente. Na maioria dos casos, as posições das engrenagens polias, rodas dentadas, mancais de suporte ao longo do eixo são ditadas pelas especificações operacionais da máquina. Bom, e aqui ele diz que os eixos é um dos elementos mais importantes, né? Porque ele meio que conecta todos os outros. E toda máquina possui, seja eixo cilíndrico, vazado. 90% é eixo cilíndrico, né? 95% é difícil de você ver um eixo diferente disso. Mas dá pra ver que é eu diria o coração, né? O coração dá pra falar que é o motor. Mas eu diria que é as veias, né? O coração manda sangue pro resto do corpo. Só que usa as veias para isso. É como o eixo. O motor manda torque para a máquina através dos eixos. Reduz ou aumenta RPM e torque com as relações de diâmetro. Continuando aqui. Aqui tem um esquema, né? Uma montagem de um eixo. Então, um mancal de deslizamento. Tem uma engrenagem que está pinada no eixo motor. Então aqui dá para ver o que? Ó, eixo de entrada. Então aqui chega, vamos dizer, o motor está aqui, ó, certo? Aqui tem um acoplamento que faz. Esse é o eixo do motor, acopla no eixo que foi usinado, vamos dizer. Esse eixo usinado possui uma chaveta que faz o acoplamento. Aqui tem um selo mecânico, faz a função da vedação e mantém o mancal lubrificado conforme fabricante, né? Pino cônico. A engrenagem está pinada no eixo, é um método de união. Do outro lado, um mancal, outro mancal. E outro selo mecânico. Parede da caixa de engrenagens. Aqui é uma caixa de engrenagens, né? E esse é o eixo A. Aqui o eixo de saída.
Então, dá para analisar aqui, galera, que o que? Num mecanismo completo, pode-se ter vários eixos, né? Aqui, no caso, é um exemplo simples, onde se tem um eixo. Tem um eixo do motor, já nele acoplado um pinhão, e vem um eixo dimensionado. Mas o mais normal de se ver em grandes mecanismos aí, que a gente encontra na internet, e você vê vários, num mecanismo só, vários eixos. Beleza, vamos continuar aqui, ó. Em seguida, desenvolve-se um esboço conceitual da configuração do eixo, indicando as principais características necessárias para a montagem e o posicionamento dos elementos ao longo do eixo. Então, em seguida, desenha o esboço conceitual da configuração do eixo, que é isso aqui, ó. Então, esse é o primeiro esboço que, quando vai fazer um dimensionamento de um eixo, faz isso aqui, indica onde é mancal, onde vai ter a engrenagem, qualquer outro tipo de transmissão, mancal, pinhão, você indica todas as conexões, as distâncias entre eles, para começar a fazer o cálculo das forças. Depois desse esquema, vai para esse aqui. Depois dá para desenvolver o eixo já modelado, né? Mas o mais importante é o entre-centro, onde vai ficar cada elemento. Que é a partir daí que você consegue fazer o cálculo. E a partir do cálculo você dimensiona material, fadiga e por aí vai. Tratamento térmico, usinagem. Mesmo nesse estágio é importante que seja considerada a necessidade de encosto para o posicionamento axial preciso dos bancais ou engrenagem. Ressalto para facilitar a montagem e desmontagem de engrenagem com aumento do eixo e aumento progressivo de diâmetro nas extremidades para dentro, de modo a permitir a montagem. Então, o normal de se ver, né, a cara de um eixo normalmente é assim, ó. Você não vai ver um eixo sendo que o centro dele tem um diâmetro menor, né? E vai aumentando, né? Isso não existe, né? Como que você vai montar um negócio? Então, isso é um tradicional e autoexplicativo também, nem precisa dizer por quê. A consideração sobre a utilização de outros componentes de montagem de retenção, tais como chavetes, trias, pinos, rosca, anéis de retenção, podem também ser incluídos no esboço conceitual do eixo, mesmo antes que algum cálculo de projeto tenha sido efetuado. A geração do primeiro esboço conceitual para o projeto de uma nova aplicação de um eixo está na 8.2. Figura 8.2. A geração do primeiro esboço conceitual. Então aqui a gente vê o primeiro esboço conceitual na produção, no dimensionamento de um eixo. Nesse momento já deve ter em mente pelo menos o que elemento ele vai sustentar, né? Você pensa em dimensionar um eixo para acoplar ele uma engrenagem? Você pensa em acoplar uma roda dentada, uma coroa, enfim, uma polia, não sei. Aí tudo isso eu acho que já tem que ser levado em consideração aqui, principalmente os mancais e seus respectivos diâmetros primitivos, se for no caso engrenagem, pinhão, que é usado para fazer o dimensionamento. Modos prováveis de falha. A maioria dos eixos gira. As cargas transversais de engrenagens, rodas dentadas, polias, mancais montados em um eixo rotativo promovem tensão de flexão cíclica e são completamente alternadas. Bom, o que isso quer dizer? Cargas transversais. Então, temos um eixo longitudinal
transversal. Transversal é isso aqui. Então, as cargas transversais de engrenagens, rodas dentadas, polias, bancais montadas em um eixo rotativo promovem tensões de flexão cíclicas completamente alternadas. Então, você tem um eixo, você tem engrenagens nele. Obviamente, você tem outras engrenagens, né? Você não vai ter uma engrenagem sozinha girando à toa. Então, aqui no contato entre engrenagens, você tem tensões radiais, que segundo o livro, diz que causa tensões transversais no eixo. E conforme as engrenagens trabalham sem parar, a máquina vai gerando esse ciclo de tensões alternadas que varia de acordo com N coisas que é praticamente impossível de controlar. Então tem hora que a máquina está sendo mais forçada, a engrenagem vai transmitir mais força ou menos, e isso vai alternando em momento a momento. E aí você tem uma engrenagem menor aqui, aí do lado aqui você já tem uma maior, então você vê a complexidade de transmissão. Então é isso que o que o livro está falando aqui. Em alguns casos, as cargas transversais também podem promover tensão de cisalhamento devido à cortante completamente alternada. Então, ora você tem cortante X para nesse sentido. Ora você tem cortante Y. A X vale 30, um número aleatório, só para exemplificar. A Y vale 25. Depois a X vale 40. A Y vale 30. Então essa alternância de esforços vai gerando uma componente cortante no eixo. E tudo isso deve ser levado em consideração no dimensionamento. Isso vai ser visto mais para frente. Além disso, cargas transversais tais como de engrenagens helicoidais ou mancais com pré-carga podem produzir ao mesmo tempo tensões axiais ou momentos fletores superpostos que são normalmente constantes, mas em alguns casos são variáveis. Ou seja, você tem engrenagem helicoidal. O que a engrenagem helicoidal tem de diferente de uma engrenagem de dente reto? Ela transmite esforço axial. Porque os dentes são inclinados. Aqui, ó. Uma vantagem da engrenagem helicoidal é que ela tem uma divisão de esforços muito maior. Então, é muito mais suave, é muito mais, assim, robusta. Só que ela tem esse porém. Ela cria esforço axial. Então, você tem essa engrenagem aqui no eixo. Ela gera esse esforço. Enquanto a de dente reto só gera esforço radial, transversal, enfim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Às vezes o projetista considera amanhã um sistema de engrenamento helicoidal e não percebe que ele está gerando mais uma componente no sistema. E dá para ver que quando você vai dimensionar um eixo, com o número de elementos de máquinas contido no mecanismo, você adicionar mais uma componente, você pode estar criando um monstro, né? Por isso que existem a engrenagem de dente reto e a helicoidal. Tem outros tipos de engrenagem também. A de dente reto, ela é mais barulhenta, ela não é tão precisa, igual a helicoidal, porém, ela tem essa vantagem. Normalmente, estas tensões desses elementos são constantes, mas, dependendo da aplicação, podem ser variáveis. Destas observações das discussões do capítulo 2, fica claro que a fadiga é um modo provável de falha muito importante na transmissão de potência através de eixos. Então, considerando tudo isso que foi falado aqui,
A fadiga é uma consequência desses pequenos esforços cíclicos e constantes que não foi considerado em projeto. Além disso, desalinhamentos excessivos nos engrenamentos das engrenagens mancais, cames, rodas dentadas ou selos mecânicos podem levar à falha em relação ao funcionamento adequado desses elementos. Ou seja, aí já é uma questão, talvez, de projeto ou fabricação, né? Foi desenvolvido o eixo conforme norma, geralmente a ASME. Ele foi dimensionado, cotado com tolerâncias conforme norma, conforme literatura técnica, né? Tem tudo isso lá, né? A tolerância de rolamento, dependendo do diâmetro, da aplicação do material, enfim. Só que às vezes foi fabricado e não está conforme desenho. Tudo isso vai gerar folga. E folga acarreta em desalinhamento, que acarreta em outros problemas e só piora, porque é um componente que trabalha em movimento. Então, é uma coisa que vai, um pequeno probleminha vira um problemão em pouco tempo. Continuando aqui, ó. Uma vez que os eixos praticamente são sempre parte de um sistema dinâmico de molas e massas que interagem entre si, é importante examinar a possibilidade de operação a certas velocidades críticas. Possa citar vibrações intoleradas. Então, dependendo do eixo que está sendo dimensionado, tem que saber a velocidade crítica dele, que é uma velocidade máxima, que a partir dali ele vai gerar vibrações incontroláveis, aí, que sai fora de todo o seu dimensionamento. Então, resumindo, todo eixo tem que ser calculado a sua velocidade crítica e nunca ser ultrapassado. Se não for adequadamente amortecida, as amplitudes de vibração podem aumentar subitamente e vir a destruir o sistema. A resposta de qualquer sistema em vibração a uma força ou movimento de excitação depende das molas, massas e amortecedores do sistema, e de como eles estão suportados e acoplados. Uma vez que um eixo pode ser visto como um elemento de mola, tanto em flexão como torção, algumas vezes axialmente, com elementos de massa acoplado, tais como engrenagem, polia, volante, própria massa do eixo, e com possibilidade de amortecimento devido ao atrito, ao arrasto devido ao vento ou à lubrificação. A modelagem precisa de resposta ao eixo em vibração pode se tornar uma tarefa complexa. Olha aqui, ó. É aconselhável que o projetista consulte um especialista em vibrações mecânicas para ajudá-lo na análise de sistemas de vibrações em vibração complexos. No entanto, estimativas simples preliminares da frequência natural fundamental do sistema podem ser usualmente feitas e então comparadas com a frequência de forçamento do sistema para garantir que a ressonância ou a proximidade com a ressonância próxima seja evitada. Bom, resumindo, quando for dimensionar um eixo, tem alguma informação técnica sobre vibrações, encontrar uma constante ali que a gente consegue calcular uma velocidade crítica
Em resumo, os principais modos prováveis de falha a serem considerados quando se projeta um eixo de transmissão de potência são: fadiga, deformação elástica induzida por força, deformação elástica por força, seja por desalinhamento ou vibração, ou desgaste. Então, isso aqui é os principais modos prováveis de falha num sistema, que é deformação, o símbolo de deformação, ok? Então, quando for fazer o dimensionamento, esses tópicos aqui tem que ter um check. Ah, isso foi considerado, isso foi considerado, isso foi considerado. Continuando aqui, materiais. De acordo com orientações para a seleção de materiais discutidas no capítulo 3 e reconhecendo os modos prováveis de falha sugeridos em 8.2, os materiais a serem utilizados em eixos de transmissão de potência devem ter boa resistência, especialmente à fadiga, alta rigidez, baixo custo e, em algumas aplicações, boa resistência ao desgaste. Os aços satisfazem os critérios de resistência, rigidez e custo. O critério associado à resistência ao desgaste também pode ser satisfeito se forem utilizadas ligas para endurecimento superficial ou alta temperabilidade. Bom, normalmente usa-se muito o aço 1045, 1020, 4140. Esses são os principais, né? Alguns casos especiais dependem da aplicação. Inox 630. Aqui você tem têmpera, cimentação 4140, acredito que é têmpera também. Tem que confirmar isso aí. O 630, envelhecimento. Então, vai dependendo da aplicação, né? Você precisa para uma indústria alimentícia ou hospitalar, vai ter que usar o inox. Por norma, você não vai poder usar aço carbono. Geralmente, um dimensionamento de eixos dá em outras áreas da indústria. É muito comum isso aqui, ó. 1045 e 4140. 1020 um pouco, eu acredito que é uma questão de custo. Ele é um pouco mais mole que o 1045. Então, é só se realmente não for exigida uma resistência, o 1020 deverá ser considerado, por questões de custo mesmo. Mas o normal é esse aqui, ó. Yes. Aqui fala, olha lá, ó. A maioria da transmissão de potência através de eixos é feita utilizando aço de baixo ou médio carbono, tanto laminado a quente como estriado a frio. Materiais como 1010, 1018, 1020, 1035 são normalmente escolhidos para aplicações de transmissão de potência através de eixo. Se uma resistência maior é necessária, aços de baixa liga como 4140, 4340, 8640 podem ser selecionados, utilizando-se tratamentos térmicos apropriados para se obter propriedades desejadas. Para eixo forjado, como os encontrados em manivelas automotivas, 1040 ou 1045 são uma escolha usual. Se o endurecimento superficial de extensões selecionadas é necessário para alcançar uma resistência ao desgaste aceitável,
aços para endurecimento superficial, tal como 1020, 43, 20, 86, 20, podem ser utilizados para permitir a utilização de superfície cimentada. Bom, basicamente é isso aqui, né, galera? A questão do escolher o material aí vai da aplicação. Na hora de você fazer o projeto do eixo, você vai saber, obviamente, para que ele vai servir, e daí você vai chegar numa conclusão. Cada um desses aços aqui tem um ponto forte e um ponto fraco. Aí o engenheiro ele tem que saber, vai por eliminação. Inox é só se for em questões de que não pode ter corrosão. Você vai direto para inox, você já elimina isso aqui. Se não, vai por aqui, porque o inox é caro. É mais ruim de fabricar, é mais difícil de achar. Então, precisa de uma resistência muito alta. Foi calculado aqui que um 1020 não vai aguentar, então parte para o outro. 1045 ou 4140. Procura, acha uma especificação técnica mais detalhada de cada um e chega numa conclusão. Eu não sou especialista em materiais, mas assim, quando vem um problema para o engenheiro, ele tem que saber os caminhos a seguir. Não precisa saber de cara o caminho correto, mas ele precisa saber sair da estática. O que eu quero dizer com isso? Chegou o problema para ele, ele tem que saber se virar. A verdade é essa. E ele vai encontrar a resposta. É só procurar, que informação técnica tem de monte na internet, nos livros, até inteligência artificial. Apesar que ultimamente eu tenho usado bastante, eu posso garantir. Cuidado com a inteligência artificial, que não é 100%. Sempre tem um livro que o livro é 100%. Só que é chato de ficar folheando. Demora muito tempo sem encontrar a informação que você procura. A ideia é o quê? 80% aqui, e aí você usa a IA, o Google, para acelerar o processo às vezes. Se for uma informação mais simples, usa o Google. Se for uma coisa mais crítica, mais séria, vai direto no livro. E aí, por aí vai. Bom, daqui basicamente é isso, né? Aqui agora começa a falar das equações que regem o dimensionamento. Lembrando que a ASME, né, que é a Associação American Society of Mechanical Engineers, se eu não me engano, que é Sociedade Americana dos Engenheiros Mecânicos, criou uma norma, criou um critério de dimensionamento, que, se eu não me engano, é esse aqui, ó. Essa forma é bem característica para dimensionar o diâmetro. Essa aqui, ó, é a 88. Ou seja, cada seção do eixo, então você tem um eixo aqui, ó, um exemplo. Aí aqui vai um pinhão, aqui vai uma coroa, aqui vai uma engrenagem média. Cada seção você deve aplicar essa forma, que é essa forma aqui, ó, para definir o diâmetro de acordo com as cargas que foi estabelecidas, né? Aí já entra um pouco mais a fundo mesmo na teoria. Não vou falar disso nesse vídeo, aqui é só uma introdução para sair do zero, né, na aplicação de dimensionamento de eixo. Então, basicamente é isso aí, galera. Beleza? Valeu!